Fala pessoal, aqui é o Marcos da Cubo Produtividade, sejam todos muito bem-vindos a esse canal que tem como missão todos os dias aqui trazer uma ferramenta nova que possa acelerar sua rotina, seja na sua vida pessoal ou profissional. E a ferramenta que eu vou trazer aqui hoje para vocês é uma ferramenta que eu amo, que é muito boa. Essa ferramenta se chama Papify. Essa ferramenta é uma ferramenta de gestão de processos. Então pensa aí os processos empresariais que você toca ou os seus próprios processos pessoais que você toca, né? No final das contas, tudo é processo, onde tem entrada de coisas, existe um miolo que é o processamento e tem uma saída dessas coisas no final. Então beleza, para você acessar o Papify, eu vou entrar aqui na rede deles, papify.com, você vai clicar papify.com e você já vai ter aqui algumas explicações do que faz a ferramenta, mas eu vou dizer tudo para vocês. Eles têm o teste grátis, ou seja, uma versão gratuita que você pode usar ad eterno, não tem limitação de dias, tá? Só tem limitações de recursos. E são poucas coisas que eles limitam aqui no recurso, mas são recursos poderosos. Então, para quem quer automatizar de forma pesada o seu processo, eu recomendo fortemente que você adquira a versão paga, tá bom? Então vamos lá, vamos ao tutorial aqui. Vou começar explicando para vocês como é que é estruturado o Papify. Ele tem aqui novo pipe. Vamos clicar aqui em novo pipe. Ele vai buscar uma série de templates de processos que já existem, tá? Então, se você quer montar um processo financeiro e compras, ele vai já encaminhar aqui para vocês alguns templates que você já estão prontos, customizados, só clicar e utilizar. Processos jurídicos. Então aqui tem para análise de contratos, processo de LGPD, gerenciamento de solicitações, gestão de trabalho e assim por diante. Na área de marketing tem várias coisas aqui também para acompanhamento de marketing digital, marketing de conteúdo, projeto. Tem para a área de TI, tem para a área de negócio, tem para a área de educação, tem para a área de facilities e imobiliários. Ou seja, é uma ferramenta que pode te ajudar muito aí, já trazendo as coisas basicamente, praticamente prontas aí para você, tá? Eu vou pegar um caso aqui, a minha empresa mesmo aqui, eu vou colocar essa rotina, esse aqui de gestão de tarefas, tá? Então eu vou clicar aqui nele, eu vou entrar no pipe. Então lembra que você pode criar quantos pipes você quiser. E lembra que o pipe significa um processo, né? Um processo que tem começo, meio e fim. Bom, nesse processo de gestão de tarefas, você tem, para quem já conhece o Trello, você vai ver que ele também se estrutura nesse formato de Kanban. E enquanto no Trello a gente chama vamos supor, o equivalente no Trello seria o que é quadro no Trello, aqui seria um pipe, tá bom? Só para vocês se orientarem aí, para quem já conhece o Trello ou para quem já assistiu a minha aula de Trello, tá? Ele tem aqui a visão de Kanban e tem a visão de lista. Isso aqui já é uma diferenciação. Vamos pegar aqui a visão de Kanban. Você pode criar as colunas do Kanban. Então aqui nesse sistema que é gestão de processos, você tem aqui um backlog, que é a parte que vai entrar todas as atividades, todas as tarefas que precisam ser feitas. Aí depois você tem este mês, você consegue ir arrastando para cá o que você vai fazer dentro desse mês. Depois o que você vai fazer essa semana, o que você vai fazer hoje, o que você está fazendo nesse exato momento, o que está pausado por pendência de algum cliente ou que já foi feito. E aí a parte de arquivado, você fez, já passou um tempo que foi feito, você pode arquivar, jogar para o arquivo morto, tá? Então isso aqui é o que eles chamam de pipe. As colunas aqui são as colunas de processo de cada etapa, estágio, eles chamam de estágio. E aqui eu tenho os cards, que são as tarefas ou o que você quiser chamar, beleza? Então vamos lá, deixa eu clicar aqui num card aqui para vocês verem como que ele abre. Então ele vai abrir aqui o card e aí eu já vou mostrando algumas diferenciações em relação ao Trello, tá bom? Para quem não sabe que é o Trello, pode assistir minha aula lá sobre o Trello, mas também não vai fazer falta se você não assistiu essa aula, porque eu vou explicar bem direitinho aqui. Então, quando você abre o Papify, que você abre um card, ele já tem duas divisões, né? Enquanto o Trello só tem um lado, no Papify você tem dois lados. O que significa isso? Que eu tenho do lado esquerdo
o que nós chamamos de parte fixa do processo. Então aqui é um formulário e aqui já tem uma diferença muito forte aqui, o que eu posso incluir, cadastrar, criar campos dentro do Papify, tá? Então o nome do solicitante da tarefa, o e-mail do dono da tarefa, a descrição da tarefa, informações adicionais e a data de prazo final da tarefa são campos que foram criados. Então eu posso criar novos campos aqui dentro, tá? Do lado esquerdo. Do lado direito, você tem a fase dessa etapa do processo, ou seja, os campos que são específicos para essa fase, para a fase do backlog. Então aqui praticamente só tem o nome do responsável pela tarefa ou os responsáveis e qual que é a prioridade que eu vou dar para essa tarefa. E aqui do lado direito eu tenho um menu que eu posso escolher para que fase que eu quero mandar essa tarefa. Então vou colocar aqui este mês, ele vai já jogar então essa tarefa para essa etapa aqui do processo, tá? Que chama fase. Se eu clicar aqui em configurações, você vai ver que eu posso ter campos específicos para esta fase. Eu não tenho aqui no caso, tá? Mas se eu quiser criar um campo aqui, eu posso. Eu venho aqui e vou colocar aqui, quero criar um campo aqui. Deixa eu ver, essa fase é este mês. Vamos colocar aqui uma pergunta, né, de data. Vou colocar aqui, ó, uma data. Vou jogar aqui. Ele vai copiar esse campo data para cá e eu vou dar o título desse campo data que não vai ser data. Eu vou dar um título do tipo até que dia será executada esta tarefa, por exemplo, tá? E aí eu vou marcar aqui se eu quero ter uma explicação maior para essa tarefa, para essa pergunta, né? Então aqui se eu marquei, ela vai abrir o quadro para eu colocar. Informe aqui a data final ou prazo final para execução desta tarefa, tá? Pronto, então salvar aqui, pronto, ele já ficou e já fica com essa informação e aqui é um campo data. Vou editar aqui de novo só para mostrar as outras opções. Você pode colocar um texto de ajuda, você pode informar que este campo é obrigatório, ele pode ter uma visualização compacta que não vai aparecer essa data, ele vai ter que clicar para abrir e colocar a data. Este campo é editável em outras fases, então se eu quiser, como esse campo eu estou colocando na fase de este mês, eu posso marcar essa opção de que essa informação só pode ser dada nessa fase. Quando ela for para outra fase, já não vai mais poder movimentar essa etapa, tá bom? Bom, vamos conhecer aqui os campos, os tipos de campos que eu posso acrescentar no formulário aqui, tá? Então eu posso acrescentar texto curto, que é uma entrada pequena, texto longo, um conteúdo dinâmico. O que significa isso? Que eu posso colocar um texto e durante o tempo que eu estou escrevendo esse texto, eu posso no meio dele colocar um campo do formulário, um outro campo, entendeu? Eu posso vir aqui, como já tem esses campos aqui, ó. Por exemplo, vou abrir aqui, ele já tem esses campos aqui, ó. E-mail do solicitante, descrição da tarefa, tal. Quando eu crio um campo lá, eu posso simplesmente usar um desses campos, o preenchimento desses campos para completar uma frase na minha próxima pergunta aqui, tá bom? Então deixa eu só entrar aqui de novo em configurações. Checkbox significa que são opções que eu posso escolher. Então se eu quisesse fazer uma pergunta aqui do tipo como você me conheceu, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, e a pessoa poder marcar até mais que uma opção. Então quando é checkbox a pessoa pode marcar mais que uma opção. Preencher quem é o responsável, um campo data e hora, data de vencimento, que eu posso colocar etiquetas. Ele permite que eu crie etiquetas e dê rótulos para essas etiquetas. Então, por exemplo, sei lá, a tarefa, qual o nível de prioridade dessa tarefa? Importante? Então eu posso colocar de azul. Urgente, eu ponho vermelho. Médio, eu posso pôr verde. Um campo e-mail, número de telefone, seleção lista, quando, por exemplo, eu tenho estados do Brasil e eu quero já deixar cadastrado todos os estados, aí a pessoa que vai preencher esse formulário só precisa clicar nesse campo e selecionar e escolher o estado que ela quer. Campo rádio, né? Seleção de uma única opção, ou seja, aqui o cara tem que escolher entre um e outra opção, entre uma das tantas outras opções que tem no sistema. Hora, numérico, um campo moeda se for valor,
o número de documento. Aqui ele valida tanto CPF quanto CNPJ e um campo ID, né, que você pode utilizar também. Essas duas partes aqui, conexão do pipe e conexão do database, é porque eu posso fazer uma conexão com outro pipe, ou seja, um outro processo. E esse aqui eu posso fazer uma conexão com um banco de dados, onde eu possa ter os campos cadastrados num banco de dados. Então, por exemplo, uma lista de funcionários, uma lista de clientes, uma lista de fornecedores. Eu posso criar um banco de dados, já deixar alimentado, e aí quando eu uso esse banco de dados, eu seleciono o que está dentro desse banco de dados. Tudo bem? Espero que eu esteja conseguindo ser claro em relação a essas funcionalidades. Eu não vou passar por todas as funcionalidades, porque senão o sistema vai ficar, essa aula vai ficar gigantona. Depois, se vocês tiverem curiosidade de ter um curso ou uma aula onde você possa aprender com profundidade o PapFy, deixa aí nos comentários que eu preparo uma aula desse tipo para vocês, tá bom? Vou fechar aqui para continuar explicando então as outras possibilidades no PapFy. Então o PapFy ele tem essa possibilidade de criação de campo, que eu acho extraordinário, de criação de campo por fase. Então você consegue ir incluindo novas fases novos campos dentro de cada uma das fases, e ele vai acumulando e guardando tudo ali, tá? Eu posso, em cada card também que eu abro, eu posso anexar um documento, ou seja, eu preciso ou ir anexando, e ele vai registrando as atividades que eu vou fazer. Então chegou numa fase, agora eu preciso anexar um documento aqui nessa fase. Se fosse um processo, por exemplo, de compras, eu poderia na primeira fase ter uma solicitação do que eu quero comprar, depois vai para uma fase de anexar a cotação, depois vai para uma fase de aprovação, depois vai para uma fase de compra propriamente dito, depois aguardando a entrega, depois recebemos a entrega e tudo ok, ou veio com divergência, precisa voltar para o fornecedor. Então eu posso criar essas etapas e criando campos específicos para cada etapa. Então quando chegar na etapa de pedido, eu anexar o pedido. Na etapa de cotação, eu anexo a cotação. Na etapa de pedido, eu anexo o pedido. Na etapa de compras, eu anexo a nota. Na etapa de pagar aquela compra, eu anexo o boleto, e até chegar no ponto onde eu arquivo o documento, tá? Outra coisa, eu posso abrir um card aqui e eu posso incluir um checklist para esse card e criar um checklist. Ele abre aqui e eu vou adicionando os itens do checklist aqui. Então, etapa 1 e vou acrescentando etapa 2, etapa 3 e etapa 4, por exemplo. E aí eu vou marcando, né, o que já foi feito desse checklist, tá? E aí eu posso mover para essa semana. Quero fazer essa semana. Jogo essa atividade para essa semana. Tá? E aqui ele já está marcando que foi feita as 4 tarefas das 4 que tinha. E aí eu vou avançando aqui no meu processo até chegar lá no final. Mas eu queria mostrar mais uma coisa aqui do PapFy que é muito legal. Essa etapa de entrada de demanda aqui no caso, né, que a gente chama de backlog, caixa de entrada, o que você quiser chamar, ela pode ser inserida a partir do maisinho aqui, que eu vou incluir então no formulário, né, o nome do solicitante, Marcos, por exemplo, eu que estou pedindo, o e-mail do solicitante, se eu quiser informar, marcos@cuboprodutividade.com.br, a descrição da tarefa, treinar no PapFy, por exemplo, né? E a data de conclusão dessa tarefa eu vou colocar aqui é hoje. Beleza, clico aqui no nova tarefa, ele já incluiu essa tarefa no final da lista aqui, ó, treinar o PapFy, beleza? Mas eu posso também fazer o seguinte, eu posso clicar aqui, ó, no maisinho, só que ao invés de preencher essa informação aqui, eu clico aqui, ó, compartilhar o formulário, clico nessa opção. É possível customizar esse formulário, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ou seja, customizar significa a forma como o teu cliente vai receber esse formulário, tá? Então eu clico aqui em customizar, posso jogar para cá o meu logotipo, vou pegar aqui um exemplo, deixa eu achar aqui minhas fotos, foto, logotipo, pronto, vou abrir aqui, pronto, isso aqui que eu quero, dou um aplicar, pronto, já tenho o meu logotipo, posso customizar
né, esses textos aqui, ó. Então, de vez de nova, vou deixar nova tarefa mesmo e cadastre aqui a nova tarefa para a sua equipe e o formulário. Esse fundo aqui eu também posso trocar essa imagem. Vamos lá, ó, clico aqui, ele vai abrir uma caixa de imagens aqui para mim. Eu vou colocar aqui tarefa, vou ver se ele traz alguma imagem de task. Deixa eu ver se ele acha alguma. Ó, achou um de task. Eu vou clicar nessa foto aqui, ele já vai trocar o fundo para mim para ficar nesse layout que eu quero, tá? E beleza, aí eu posso salvar esse layout, né? E compartilhar essa tela. Eu clico nesse botão copiar, que é essa URL aqui, e posso mandar para as pessoas que precisam me mandar, elas terem esse link. Eu posso ter esse link na descrição do WhatsApp, dos meus colaboradores, das pessoas que demandam tarefa para mim de alguma maneira, de clientes que demandam tarefa para mim de alguma maneira. E aí eles clicam no link aqui, ó, eles vão poder fazer acesso a esse formulário. Não tem login de usuário e senha, e aí ele vai digitar aqui, vai fazer a solicitação aqui. Então, ó, João da Silva, por exemplo, João da Silva, vou colocar aqui o e-mail do João, é joão@gmail.com, por exemplo. Adicionar informações adicionais, testando o formulário de tarefas, por exemplo. E a data e hora de quando você precisa fazer isso, até amanhã, salvar. E vou salvar aqui, beleza? Pronto, ele já enviou esse formulário e mandou um e-mail de notificação para o João@gmail. E se eu entrar aqui no meu pipe agora, vou fechar aqui, vocês vão ver que ele já alimentou aqui, ó, João@gmail, essa tarefa já entrou aqui. Então olha que legal, e eu queria que vocês abstraíssem aí para pensar como que vocês podem usar o Papify para que pessoas externas à sua organização possam gerar demandas aqui. Então eu vou dar um exemplo de uma empresa de marmoraria, que é um cliente nosso, que a gente fez uma customização onde ele tem um formulário para preenchimento da ordem de serviço, onde o técnico que vai na obra vai anotar lá todos as medidas para fazer uma pia, ou para fazer um box, ou para fazer uma varanda, uma área gourmet. Põe lá todas as medidas, a pedra que vai usar, tal, e o técnico faz esse input, né? Inclusive com fotos, que você pode criar um campo de imagens, né? Que você pode subir aqui para dentro do sistema. Vou abrir de novo aqui para vocês verem aqui, ó. Desculpa, eu tenho que entrar aqui dessa forma, pela engrenagemzinha aqui, e aí clicar no formulário de início, que é o primeiro formulário. Então aqui, ó, nesse preenchimento aqui, eu posso colocar de anexo. Então se eu arrastar esse campo para cá, vamos colocar ele aqui, ó. Deixa eu só chamar, esse campo vai chamar suba a imagem da obra, por exemplo, tá? E vou salvar, posso colocar como um campo obrigatório, então não tem como o técnico esquecer de fazer isso. Só que eu quero arrastar isso aqui, eu quero que seja a última coisa que ele preencha. Então beleza, já atualizei aqui. Se eu entrar de novo aqui no meu formulário, vocês vão ver que eu vou só atualizar esse formulário e ele já vai trazer agora com a possibilidade de incluir a imagem. Então vamos lá, vamos usar um outro exemplo aqui. Marcos, e-mail do Marcos Alexandre. Eu vou colocar e-mail, que a tarefa é pia de lavabo, por exemplo, tá? E aí eu coloco a data aí, qual que é o meu tempo que eu quero, para quando que eu preciso dessa pia pronta, até o dia 30. E aqui, ó, eu clico, ele vai abrir para eu selecionar uma imagem. Então imagina, eu poderia selecionar uma imagem aqui da pia. Quer ver? Eu vou fazer esse exemplo. Ó, pronto, vou pegar a imagem dessa pia aqui, ó, imagem. Clico nessa parte de imagem, clico com o botão direito, salvar imagem e vou colocar aqui em downloads mesmo, vou colocar como pia, tá? Só para ser bem rápido aqui no nosso exemplo, vou voltar aqui para o Papify, vou clicar aqui no anexar documentos e vou selecionar ali na pasta downloads a pia que nós acabamos de subir a imagem dela. Beleza, dou um abrir, já anexou a pia, poderia continuar subindo outras imagens e dou enviar. Quem está lá na retaguarda no Papify vai estar aqui e ele já vai perceber que aqui nos cards dele já vai ter entrado uma tarefa da pia de lavabo do Marcos Alexandre, e se ele clicar aqui ele vai ter
a imagem, né, aqui da pia, para ele ter um acesso, fazer um download ou simplesmente abrir aqui para poder ver dentro do próprio Papify a imagem da pia. Então imagina que ele pode fazer lá usando aquele recurso meu lá do Lightshot, ele poder apontar as coisas que precisa fazer, colocar as medidas, tal, anexar e deixar como uma tarefa para a ordem de produção começar a produzir então essas pias. E aí essa pia vai fazer esse mês. Depois o que tem dentro desse mês que tem para fazer, eu jogo o que vai ser feito essa semana. Depois o que vai ser feito hoje, o que está sendo feito naquele exato momento. Se está parado porque o cliente está devendo alguma informação ou devendo alguma entrada de dinheiro, alguma coisa assim. Feito, arquivado e assim por diante. Bom, pessoal, outras possibilidades que eu quero mostrar para vocês aqui no Papify é o seguinte, que você tem condição de criar campos condicionais, ou seja, você pode criar uma regra que quando um campo for preenchido não aparece outros. Então sabe para aquela situação onde você fala assim, você faz um questionário para a pessoa e se a pessoa responde determinada coisa, você pula alguns campos ou não mostra alguns campos e mostra outros, tá? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Você quer que você pergunta se a pessoa, vamos supor que fosse uma anamnésia, e aí você está perguntando no formulário se a pessoa já teve alguma doença crônica, se ela tem alguma doença crônica, e a resposta vai ser sim ou não. Se a resposta for não, eu não preciso perguntar qual, mas se a resposta for sim, eu quero que ela diga qual, ou quero que ela diga qual doença de uma seleção de doenças que vou colocar lá como padrão, tá bom? Então essas condicionais aqui permite que você faça isso, que você pule, né, campos que você não quer, de acordo com determinada resposta, ela vai aparecer outras perguntas ou não, tá bom? E além dessa parte de condicional que você tem também a possibilidade de fazer automações. Você consegue fazer aqui automações. O que automação faz no Papify? Você pode dizer, como se eu criasse uma automação nova, você pode falar assim, quando um card entrar na fase desta semana, eu quero que o campo etiqueta fique como prioridade média, por exemplo. Posso mudar as coisas. Quando um card deixar uma fase, por exemplo, saiu da fase de autorização, eu quero que ele mande um e-mail, envie um e-mail para a pessoa de compras que ela já pode comprar porque foi autorizado. Então, essa parte de automação, gente, dá para fazer uma barbaridade de coisas aí no Papify, tá? Então ele permite, desde que você faça movimentações, movimentações de card, movimentação de processo. Vamos imaginar que eu tenho um pipe que é da área de pagamento, contas a pagar, um processo de contas a pagar e um processo de compra. Quando o processo de compras acabar, eu quero que ele movimente o card para o pipe de contas a pagar. E aí já entra no processo de outra pessoa e o que a pessoa de compra aqui já não precisa mais acompanhar. Então essa parte é bem forte aqui no Papify. Outra coisa é os relatórios. Então ele permite você criar relatório muito simples aqui. Então se eu quiser criar um relatório aqui, já aparece todas as colunas. Eu posso selecionar quais colunas que eu quero que apareça, quais não, tá? Eu posso exportar esse relatório para o Excel e eu posso também criar campos totalizadores. Se tiver campos de valores nesse relatório, eu posso selecionar aqui, ele vai aparecer todos os campos que são de número e aí eu posso escolher qual que eu quero totalizar, ele já fica pronto o relatório. No relatório eu posso adicionar filtros para poder fazer, quero somente as tarefas que estejam marcadas com etiqueta de urgente, por exemplo, eu posso fazer isso, tá? Então aqui se eu quiser que a etiqueta apareça, a fase atual não me interessa, o criador não me interessa, foi criado por quem não interessa, eu quero só o título da tarefa e a etiqueta. Como eu não preenchi todas as etiquetas, só tem uma, fazer uma pia, ela já está aqui como urgente. Eu quero o prazo, né? Prazo para conclusão, então já coloquei
porque aqui isso aqui é importante para mim. Pronto, o relatório está pronto, tá? E aí vamos supor que eu queira que apareça somente, adicionar um filtro, eu quero somente que apareça aqui no relatório os que a etiqueta existe. Então só tem uma aqui, ó. Aplico aí, já fica pronto o meu relatório e eu já posso exportar aqui para o Excel, tá? Ele permite a criação de formulários, como a gente já viu aqui, já mostrou. Ele permite o envio de e-mail, de mensagens por dentro do próprio sistema, e ele permite que eu faça criações de dashboards, ou seja, eu consigo criar painéis, ó, já tem até aqui algumas prontas, ó, quantas tarefas estão vinculadas ao Souza, ao João da Silva, ao Marcos, ao outro Marcos aqui, ao Marcos Alexandre, e aí ele vai dando todos um pivot table aqui, tarefas solicitadas 10, quantos que já estão em que fase, quantos que estão aqui, ó, tem 10 tarefas no backlog, tem uma no esta semana. Então ele já cria todos os painéis aqui de forma automática para você, configurado, bonitinho. Pessoal, isso é só uma visão geral do Papify. Se vocês tiverem interesse que eu faça uma aula que entre no detalhe do detalhe, que a gente faça um projeto junto aqui, criando o formulário, criando as etapas, fazendo as automatizações de e-mail e automatizações de cargo, por favor, deixe um comentário aqui no vídeo que eu preparo essa aula e a gente bota para moer aqui essa aula de Papify, tá bom? Mas podem baixar aí essa ferramenta, já criem algumas estruturas aí, tentem abstrair e ver como que essa ferramenta de gestão de processo pode auxiliar aí no dia a dia da tua empresa, ou se você trabalha para alguma empresa, pensa como você pode utilizar isso para ter mais produtividade e acelerar o seu crescimento na sua carreira, beleza? Então, pessoal, se gostaram do vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, dê um like aí e se inscrevam no canal. Um abraço e até amanhã com outro vídeo.